Bom dia, igreja! Que gostoso saber que temos muitos visitantes hoje, que delícia! E que bom, os da casa já estão retornando das viagens, é muito bom estar aqui. Eu tenho a missão de compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu estava pensando, que você sabe que a palavra pecado, no original, significa errar o alvo. Errar o alvo. E o que eu desejo hoje é que o Senhor veja em nós, coloca a mão assim no seu peito, assim, diz: Senhor, está aqui o alvo, me atinge com teu amor nessa manhã, me acerta para que eu seja marcado por toda a eternidade. Amém? Amém, meus amados, amém. O Senhor foi ministrando no meu coração a respeito do grande amor que Ele tem pelo seu povo. E da sua trajetória, da caminhada, da sua história, tudo que Ele tem feito para ir na nossa direção, para nos buscar, para nos resgatar e para nos prender junto a Ele. Então eu quero que você se prepare nessa manhã para você ser atingido pelo amor de Deus. Amém, amados? Amém. Então você pode abrir comigo em Gênesis 3. O tema dessa palavra de hoje é: Deus quer você. Deus quer você. Cada um de nós aqui. E primeiro eu gostaria que você percebesse que Deus não pode ser forçado a nada. Ele não pode ser obrigado a nada. Aquilo que Ele faz de acordo com a sua boa e perfeita vontade. E por essa boa e perfeita vontade é que Ele decide criar o homem. Ele desejou nos criar. Ele não nos criou para a gente trabalhar para Ele. Não foi por isso. Por mais que às vezes a gente se esforce tanto, a gente pensa: não, o Senhor quer que eu sirva, eu preciso servir, eu preciso correr para lá, A gente serve por amor, mas Ele não nos criou para isso. O Senhor nos criou para que nós pudéssemos andar com Ele. A palavra diz que o Senhor, Ele é abundante em amor. Sabe, é um amor e é uma misericórdia que é como se não contesse nele. E ela transborda. E aí Ele precisou criar o ser humano para que ele tivesse um objeto na sua frente, para que ele pudesse derramar desse amor, dessa graça, dessa misericórdia. Foi por isso que Ele nos criou. Amém? Só que aí a gente vê lá em Gênesis 3, a gente lê sobre a queda do homem, O homem peca, o homem desobedece uma ordem do Senhor. Vamos ler ali no versículo 6, capítulo 3, Gênesis 3, 6. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha só. Quando o homem peca,
ele tem os seus olhos abertos e agora ele conhece o mal. E é muito triste isso, porque o Senhor também conhece o mal, mas não da forma que o homem conhece, né? Por exemplo, alguém pode me dizer assim: eu sofro de labirintite. E eu posso ser uma médica e eu posso ler tudo sobre a labirintite, eu posso conhecer, posso saber o que é labirintite, mas não de experimentar. Você saber o que é labirintite por experimentar é uma coisa. Então o homem passa a conhecer o mal porque o homem experimentou o mal. Mas Deus não experimenta o mal. E aí, veja a reação dos dois. Versículo 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E a gente ainda faz isso, né? Quando a gente peca, a gente se distancia do Senhor. A gente passa a se esconder. A gente se esconde porque a gente tem medo. A gente tem medo porque a gente sabe que a gente pisou na jaca. A gente sabe que a gente fez o que não deveria. E aí, a gente percebe que a gente não está mais vestido adequadamente para se encontrar com o Senhor. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Santo, o justo juiz. E a gente não se sente mais confortável para se encontrar com Ele. E quando o homem peca e se distancia de Deus, o homem também se distancia do seu propósito. Onde ele deveria estar era um lugar de adoração, de intimidade com Deus. Esse era o lugar onde Adão e Eva deveriam estar. Mas então eles começam a se esconder entre as árvores do jardim. Olha que interessante. Aquilo que Deus havia lhes provido, né? Aquilo que Deus havia lhes dado, as árvores do jardim, para que elas suprissem ao homem alimento, eles começam a usar para se esconder de Deus. Será que tem alguém aqui hoje que está usando algo que Deus lhe deu para se esconder de Deus? Para se afastar de Deus? Quão longe podemos nos afastar ao darmos ouvidos ao tentador e ao desobedecermos ao Senhor? Mas agora eu quero que você perceba que assim que o Senhor ali nos revela sobre a queda, já em seguida, nós vamos ler sobre o que Deus faz. Então eu quero que você perceba que novamente ninguém obrigou o Senhor, mas Deus toma a iniciativa de resgatar o homem. Vamos ler ali o versículo 9, diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E hoje o Senhor nos pergunta: onde você está? Onde você está? 10. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. A gente leu um pouquinho antes que quando eles perceberam que estavam nus, eles fizeram para si roupas, vestes, aventais de folhas de figueira. Gente, que coisa mais tosca, né? Folha de figueira. Quem já viu folha de figueira aqui? Gente, vamos combinar. Tinha folha melhor para fazer isso, né? Folha de figueira, gente.
ela coça, ela pinica, e eles foram usar isso para cobrir a sua nudez. Sabe o que isso nos mostra? Que a gente nunca vai conseguir dar um jeito adequadamente para cobrir aquilo que a gente fez de errado. Nós nunca vamos conseguir, queridos, encobrir os nossos pecados. E é interessante porque eles não se sentem mais com vestes adequadas para encontrar o Senhor, e aí eles se escondem. E ainda hoje, você talvez conheça alguém, porque muitas pessoas pensam assim. As pessoas que estão distantes de Deus, elas sentem que elas primeiro precisam encontrar uma forma de se vestir adequadamente para se encontrar com Deus. Elas primeiro acham, não, primeiro eu preciso me limpar para depois me encontrar com Deus. Eu primeiro preciso abandonar os meus vícios para depois eu vou começar a ir à igreja. Primeiro eu preciso parar de ser assim. Eu preciso parar com as mentiras. Eu preciso de parar com a pornografia. Eu preciso de parar com aquilo que eu tenho feito, para depois então eu ir para uma igreja e levar uma vida correta. Muitas pessoas pensam assim. Mas nós nunca conseguiremos nos limpar apropriadamente sozinhos. Nunca. Nós nunca conseguiremos vestes adequadas para estarmos diante daquele que sempre existiu, o ancião de dias. Nunca. E sabe o que é interessante? Embora esse casal estivesse contaminado pelo pecado, Deus decidiu não descartá-los. Sabe por quê? Porque nós não somos feitos para sermos descartados. O Senhor não nos descarta. Às vezes nós podemos ser descartados em um relacionamento. Às vezes nós podemos ser descartados em um local de trabalho. Talvez nós podemos ser facilmente trocados nos relacionamentos humanos. Mas o Senhor, Ele não abre mão da gente tão facilmente assim. Como o Senhor insiste com a gente, irmãos. Ele chama Jonas para uma missão, Jonas vai para outro lugar. E aí o Senhor não diz, tá bom Jonas, não quer ir, vou levantar outro. Não, manda um lá, vai sofrer um pouquinho, vai sofrer um naufrágio, vai ser engolido por um peixe grande. Eu quero usar você, cabeçudo, é você, né? Aí levanta outro, diz, Senhor, não quero, manda outro. Não, é você que eu quero, é você mesmo. O Senhor não descarta Adão e Eva. Assim como um pai que olha para um filho envolto em sua imundície e decide limpá-lo, Deus decide lidar com a sujeira de Adão e Eva. E Deus sempre nos buscou, não para nos destruir, mas para nos resgatar. Você pode dar um aleluia por isso? Então, Deus faz aquilo que só Ele poderia fazer. Ele toma a iniciativa de vesti-los mais apropriadamente, né? Lhe dar vestes mais adequadas para o seu novo agora estado de existência. É um estado caído. Então, quando a gente lê um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que, acho que é o versículo 21, deixa eu ver, 3:21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher.
Olha só. Para Adão e Eva, essas novas vestes de pele não lhes custaram nada. Mas um animal precisou sofrer, sangrar e morrer. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, diz a palavra. E esse sacrifício desse animal para cobrir a vergonha desse casal já apontava para o sacrifício de Cristo na cruz. Veja que novamente ali o Senhor toma essa iniciativa de resgatar o homem. E eu quero dizer que o incrível, quando você vai lendo as Escrituras, faz uma leitura sequencial, você vai vendo que Deus sempre encontrou homens e mulheres para andar com Ele, porque esse sempre foi o desejo de Deus. Então, mesmo antes de Jesus encarnar, ao longo de todo o Antigo Testamento, nós lemos sobre homens e mulheres que aceitaram andar com Deus. A gente lê lá em Gênesis 5, 24, sobre Enoque, um dos meus personagens favoritos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu acho tão incrível que na sua palavra, nas sagradas escrituras, Deus decide colocar uma notinha ali sobre Enoque. Não fala da sua família, não fala do seu trabalho, não fala das suas habilidades, mas fala que ele escolheu andar com Deus. E eu acho que esse andar com Deus de Enoque era tão especial, que ele se tornou tão irresistível para Deus, que é como se Deus falasse: não aguento, Enoque, fica longe de você, vem para cá. Eu acho que foi assim, sabe? Eu acho que foi assim que Deus fez com Enoque. E depois a gente lê sobre Noé, em Gênesis 6, 9. Diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, que era um povo terrível, perverso. E ele andava com Deus. Eu acho incrível, porque Noé tinha um super argumento para não andar com Deus. Ninguém mais andava com Deus. Toda aquela geração estava corrompida. A palavra diz que todo o pensamento do homem era para o mal. Todos ali, a sociedade onde ele vivia, tudo o que eles faziam era maquinar para o mal, como se aproveitar do outro. Só pensavam em imoralidade o tempo todo. Mas ele não. Ele decidiu andar com Deus. Nós não temos muitos detalhes sobre como funcionava essa comunhão com Deus, né? A gente não tem ali ainda as cerimônias religiosas, ainda não existia o templo, ainda não existiam as leis acerca dos sacrifícios, mas eles encontraram uma forma de andar com Deus genuinamente. A.W. Tozer disse: cada homem está tão próximo de Deus quanto ele deseja estar. Porque o Senhor jamais vai se recusar a andar com aqueles que desejam andar com Ele. Porque foi para isso que Ele nos criou. Amém? E aí, amados, Deus decide então levantar um povo para chamar de seu.
Deus, então, a gente vê lendo na palavra, de Adão a Noé são 10 gerações. De Noé a Terá, pai de Abraão, são mais 10 gerações. E aí em Gênesis 12 nós começamos a ler a respeito do chamamento de Abrão, né? Deus chama Abrão para que a partir dele ele possa levantar um povo separado, escolhido, especial, para andar com ele. Então o neto de Abrão, Jacó, tem 12 filhos que vêm a ser as 12 tribos de Israel. Eles vão para o Egito, lá eles se multiplicam, se transformam em uma grande multidão, e aí acaba o livro de Gênesis e nós entramos em Êxodo. O livro de Êxodo começa com essa multidão no Egito. E essa multidão está escravizada. Mas não é qualquer multidão. Lembram? É a descendência de Abraão. É a família, a grande família de Jacó. O povo da aliança com Deus. Então nós lemos de como Deus novamente não foi obrigado por ninguém. Ele mesmo toma a iniciativa de libertar esse povo. Então ele chama Moisés para ir à sua frente. Deus não abandona aqueles que estão aliançados com ele. Amém? Deus não abandona. E no deserto, queridos, agora, né, libertos, ele mandou as 10 pragas no Egito, libertou o povo com grande poder e glória. O povo está no deserto. E Deus se propõe então agora a ensinar esse povo como andar com Ele. Deus vai lhes dar leis, ordenanças, para que eles aprendam a como viver como povo de Deus. Porque eles ainda não sabem, eles ainda têm mentes de escravos. Deus vai ensinar como eles precisam fazer para poderem se aproximar de Deus. Porque Deus não deseja estar distante. Deus não quer estar longe. Só que não basta você querer estar perto de Deus. Nós precisamos nos aproximar dele adequadamente. E sabe por quê, amados? Porque nós não estamos falando de uma autoridade humana, né? Não é assim, tenho uma sessão, um compromisso, uma reunião com um prefeito, com um deputado. Preciso comprar uma roupa, preciso passar minha roupa, preciso ir com um terno, preciso estar vestido adequadamente para se encontrar. Ele não é uma autoridade humana. Ele é o Criador do universo. Então, nós precisamos aprender a como nos aproximar dele, aquele que habita em luz inacessível. E eu quero que você abra comigo agora em Êxodo 19. Êxodo 19, a partir do versículo 1. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para onde? Para junto de mim. Vocês conseguem perceber o amor de Deus nessa frase? Vocês viram
Povo, vocês viram o que eu fiz? É como se eu tivesse mandado umas super águias libertar vocês. Quem assistiu o filme do Hobbit, acho que é o Hobbit, tem aquelas águias gigantes. É como se eu tivesse levado vocês nas minhas próprias águias. E eu trouxe vocês para junto de mim. Continua ali. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu exército para trabalhar para mim. Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diz assim: você é o tesouro pessoal de Deus. Você é o tesouro pessoal de Deus. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. E aí Moisés volta, né? Versículo 7. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo, lhes expôs tudo que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte. Diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deve tocá-lo. Esse era o cuidado do Senhor com o povo. Amados, no versículo 14 diz: tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, eles lavaram as suas vestes. Disse ele ainda então ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem a mulher. 16, ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, raios, uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor mesmo tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subiu fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai, chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu. Amados, que cena é essa? Que cena é essa? Percebam o cuidado do Senhor em preparar o povo para se encontrar com Ele. Moisés, diga ao povo que eles precisam se consagrar, eles precisam tomar banho, eles precisam lavar as suas vestes, porque eu sou santo, eu sou santo. Toda essa preparação, queridos, era porque o povo precisava entender que se achegar ao Senhor é algo sério. Eles precisavam aprender um senso de reverência. O Senhor queria gerar neles temor, porque eles não estariam diante de qualquer um. Eles estariam do perfeito, eles estariam diante do santo.
O povo então podia se aproximar do monte, mas não podia tocá-lo. O povo poderia contemplar a evidência, mas não a presença divina. Deus então, nesse momento, Ele vai entregar para Moisés leis, ordenanças, para instruir o seu tesouro pessoal. Mas aquele povo era um povo obstinado, coração teimoso. E quando Moisés está lá, se demorando na presença de Deus, esse povo já está construindo um ídolo. Eles queriam andar. Aqui não é o nosso lugar. Esse líder aí está demorando demais. Vamos sair desse deserto, vamos para a terra prometida. Fizeram um ídolo. E o que Deus faz? Vamos lá para Êxodo 33. Se você ler toda a história, você vai ver que Moisés fica decepcionado, quebra as tábuas das leis, né? A vontade dele é socar todo mundo. Mas não. Capítulo 33, Êxodo 33. Deus faz uma proposta a Moisés. 33, de 1 a 4, diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Sabe, que Deus é esse, que percebe que não é desejado. O povo não queria Deus. O povo queria a terra prometida. O povo queria a terra que manava leite e mel. O povo queria proteção contra os inimigos. Mas não queria o Senhor. E o Senhor sabia disso. E nessa hora, Deus já podia ter aniquilado todo mundo. Mas novamente, Deus não faz isso. Mas Deus sabe quando a gente está sendo interesseiro. Só que eu sinto a dor no coração de Deus quando Ele diz: vai, Moisés, pode levar o povo. Eu vou mandar um anjo na frente de vocês. Ele vai derrotar os inimigos. Vocês vão entrar nessa terra que mana leite e mel. Mas eu não posso ir com vocês. Eu criei vocês para andar com vocês, mas eu não posso ir com vocês. Não é que eu não quero, eu não posso. Eu gostaria de andar com vocês, mas eu não posso, porque eu os destruiria. A minha santidade os destruiria, e eu não quero destruí-los. Então vai você, Moisés, conduz você o povo. E o povo então começa a chorar, porque realmente são palavras terríveis. E sabe, amados, nós somos o mesmo povo, a mesma carne, o mesmo sangue, somos feitos do mesmo pó. E muitas vezes é tudo que nós queremos. Nós queremos a proteção de Deus. Nós não queremos ser atingidos por nenhum mal.
Nós queremos que Deus nos proteja. Nós queremos a provisão de Deus. Nós queremos que Ele supra as nossas necessidades. Mas nós não queremos muito a sua presença. Muitas vezes nós não queremos gastar tempo com Ele. Nós oramos, cumprimos uma agenda religiosa, porque Deus nos livre, né? Sermos atingidos por um mal. Então vamos cumprir uma agenda, porque o Senhor nos protege. Mas gastar tempo com Ele, ai, não estou afim. Mas a gente não sabe que esse é um dos grandes enganos do nosso coração. Porque nós caímos no engano de pensar que as outras coisas e outras pessoas vão nos deixar satisfeitos. Se eu apenas trabalhar e me esforçar e correr e fazer e estudar e cumprir, eu vou chegar lá. Eu vou chegar neste lugar de conforto e eu vou estar satisfeito. Se eu apenas me casar, ou se eu apenas tiver isso, eu encontrarei satisfação para minha alma inquieta. Quando na verdade, aquilo que realmente satisfaz o nosso coração está à nossa disposição o tempo todo, que é o Senhor. Só Ele pode satisfazer o nosso coração. Só Ele. E Moisés, é interessante, porque talvez muitos de nós iria se satisfazer com essa resposta do Senhor. Fechou então, Deus. Manda lá o anjo. Avisa quando a barra estiver limpa lá na frente, que aí a gente vai atrás. Mas Moisés, ele já tinha vivido nos palácios de Faraó. Ele já tinha tido uma posição de honra, de reconhecimento humano. Ele já tinha experimentado isso. E nada se comparava ao que ele estava experimentando do Senhor. Então, amados, Moisés responde ao Senhor, versículo 12, 33, 12, do 12 ao 18. Disse Moisés ao Senhor: Tu me mandaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Me disseste, eu o conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Moisés, gente, ele está falando: Senhor, se você tem se agradado de mim, me revela os teus planos. Você nem me falou quem que vai comigo, você falou que é um anjo, mas anjo, Senhor, que anjo é esse? Eu não sei se eu quero, anjo, né? E o Senhor responde: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Falou: Senhor, se o Senhor não estiver conosco,
Como é que nós vamos ser o teu tesouro pessoal? Como que nós vamos ser diferente de tudo aquilo que está lá fora? É você que faz a diferença nas nossas vidas. É você quem nos distingue. Então, disse o Senhor a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Obrigada. É como se o Senhor tivesse falado: Moisés, era tudo que eu queria ouvir, que você não queria ir sem mim. Era tudo que eu queria ouvir. Eu vou fazer isso que você me pediu. E aí o Senhor ainda diz: eu me agrado de você e o conheço pelo nome. Ouvi um pastor falando, Jason Upton: todo o império nos conhece por um número, mas o Senhor nos conhece pelo nosso nome. Deus não resiste a alguém que deseja sua presença com sinceridade. Deus encontrou alguém que desejava sua presença no meio daquela geração obstinada e interesseira. Essa era a principal credencial de liderança de Moisés. Preste atenção nisso. Não era sua eloquência. Deus não chamou Moisés para liderar o seu povo porque Moisés tinha uma boa oratória. Aliás, a palavra diz que ele era um homem de fala pesada. A gente não sabe se ele era gago, o que era, mas ele tinha algum problema. Não era por isso que ele ia liderar essa multidão. Deus não chamou Moisés por causa do seu networking, porque ele conhecia muita gente, ele tinha muitos amigos influentes, abririam portas, facilitariam passagens pelo deserto, conhecia líderes de tribos influentes, poderia conduzir bem o povo. Não foi por isso. O Senhor não escolheu Moisés porque ele tinha muitos seguidores. Aliás, quando ele demorou na presença de Deus, ele perdeu todos os seus seguidores. Quando Moisés se demorou na presença de Deus, os seus seguidores o abandonaram. O Senhor não escolheu Moisés pelas suas habilidades, nem pela sua conta bancária. Aliás, quando ele chama Moisés, Moisés se acha tão inapropriado que diz para o Senhor: como é que eles vão saber, Senhor? Não sei se eu posso, não sei se eu consigo. Como é que eles vão saber que foi o Senhor que me enviou? E dando as desculpas, porque a gente se sente muito inadequado para cumprir as vontades do Senhor. E aí o Senhor diz para ele: o que tu tem na mão? Aí ele diz: um pedaço de pau aí, uma vara. Deus diz: serve, vai, serve. O que você tem na mão para fazer a vontade do Senhor hoje? Serve. Nós podemos errar feio, gastando nosso tempo e recursos, buscando toda a parafernália humana para nos destacarmos na liderança e acabarmos não nos demorando na presença de Deus. E sabe, queridos, o pior resultado que nós podemos ter com isso é acabar liderando uma multidão que tem tanto desprezo pela presença de Deus quanto o seu líder. Nós podemos acabar liderando um grupo que valoriza tudo menos a presença de Deus. E isso não serve. Isso não serve. E Deus continuou buscando o homem. A palavra diz que todos pecaram, todos se afastaram de Deus. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos,
o momento mais esperado, mais profetizado, o momento mais aguardado, não por nós, mas pelo próprio Senhor. Ele então derruba e destrói todos os muros de separação, toda necessidade de distanciamento pelos sacrifícios. Ele destrói tudo isso através do sacrifício perfeito do seu Filho Jesus na cruz. E João 12:32 diz assim, Cristo falando: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O Senhor me ministrou tanto nesse versículo. Eu fiquei pensando se era isso que Jesus estava pensando quando levantaram a cruz. Que quando ele estava sendo levantado e o seu corpo dilacerado, ele suportou, sabendo que naquele momento ele estava atraindo todos que estavam dispersos ao Senhor. Esse tempo foi profetizado por Jeremias. Eu quero que vocês abram comigo em Jeremias 31. Sabe, queridos, o sistema de sacrifícios, ele apontava, né? Era uma sombra. A gente vai ler esse texto se der tempo em Hebreus. Ele era uma sombra das coisas que viriam. Era algo para mostrar para o povo que pecado é algo sério. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E nós não podemos consertar isso, porque só há perdão de pecados com derramamento de sangue. Então todos os sacrifícios que eram feitos era para isso, para nos reconectar com Deus, para nos reconciliar com Deus. Mas o homem continua pecando, e continua pecando, e continua se afastando. Mas haveria um momento, quando Jesus viesse, quando Jesus fosse morto, e quando, através do seu sacrifício na cruz, perfeito, Ele então nos ofertasse essa reconciliação com Deus. Então o seu próprio Espírito passaria a morar dentro de nós. E é disso que Jeremias está falando aqui, Jeremias 31. Versículo 31 diz, 31. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Queridos, essa obra milagrosa que só Deus poderia fazer nos nossos corações, você que já experimentou, você sabe que depois que você recebeu o Espírito de Deus dentro de você, você nunca mais pecou em paz. Nunca mais. Porque a gente peca e o Senhor está ali. Caminho errado, errou o alvo, não é por aí.
Volta, volta, você é meu, você é minha propriedade, você é o meu tesouro pessoal, você é a minha herança, volta. E é por isso, queridos, que a gente vai vivendo a nossa vida, e quando a gente erra, quando a gente peca, a gente sente um incômodo, e a gente não fica em paz, até que a gente se conserte com o Senhor. Sabe por quê? Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor nos amou de tal forma, que Ele fez essa cirurgia no nosso coração. Só Ele podia fazer isso, porque nós iríamos nos desgarrar novamente, nós iríamos nos afastar novamente para longe, mas Ele fez isso, porque Ele quer andar conosco, Ele quer ser o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Senhor. Eu não sei você, mas muitas vezes, quando eu passo por um deserto, por um momento de esfriamento, e eu me sinto meio seca espiritualmente, eu oro e eu digo: Senhor, não permita que eu me afaste. Eu digo: Senhor, me amarre com cordas de amor, me atraia novamente, que eu nunca, nunca, nunca me afaste de Ti. Tu és o meu tesouro, o que eu tenho de mais precioso. Não permita que eu me afaste. E eu sinto o Senhor me puxando, me puxando. Sabe, amados, eu quero ler um último texto com vocês de Hebreus. Abram lá em Hebreus 9. Depois das cartas paulinas, no Novo Testamento nós temos o livro de Hebreus. Hebreus 9. Hebreus 9:10 vai falar assim, versículo 1. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração, também um santuário terrestre. Foi levantado um santuário na parte da frente chamado Lugar Santo. Estava o candelabro, a mesa, os pães da presença. E vai falando tudo que tinha ali, né? A arca, nananã. E aí no final do versículo 5, ele diz assim: a respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. 6, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. E aí fala tudo o que eles iam fazendo, né? Mas no versículo 7 diz: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue de sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo, que havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo. Versículo 9, isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. E aí no versículo 10 começa a falar de uma nova ordem. E aí nós começamos a ler sobre o sangue de Cristo. Ele foi o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, para nos apresentar ao Senhor sem culpa. Versículo 15, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Leia o capítulo 9 e 10 em casa, é fantástico. E vamos para o 10 agora, capítulo 10, pulem lá para mim. Versículo 3, capítulo 10, versículo 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados.
Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, Ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, olha o que Cristo disse ao Pai: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Por isso que quando Cristo morre, por iniciativa de Deus, o véu é rasgado. Não porque os homens estavam felizes, que agora não estavam mais distantes, mas Ele rasga de cima a baixo. É como se o próprio Deus rasgasse esse véu e dissesse: eu não quero mais estar longe. Agora, pelo sangue de Cristo, podemos novamente nos achegar. Mas sabe, amados, essa é a boa nova. Essa é a boa notícia. E infelizmente, muitos de nós ainda se comportam como aquele povo lá no pé do monte. Não se consagra, não busca o Senhor, não entende o sacrifício de Cristo, e aí busca para si seus próprios Moisés. Faz dos seus pastores e líderes e discipuladores os seus Moisés. E diz: vai você, se consagra, estuda, se limpa e sobe o monte e faz acontecer aqui. A gente quer ver o fogo descer, a fumaça subir, e depois você conta pra gente o que Ele disse. Essa nunca foi a vontade do Senhor. Ele desejou um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. É Ele que quer se encontrar conosco. Ele não quer que você mande um mensageiro. Ele não quer que você mande um menino de recados. Deus não manda menino de recados. Deus quer se encontrar conosco. Coloque-se de pé. O Senhor não nos quer longe. Onde você está? Onde você está? Ele tem feito tudo que lhe cabe. Ele tem tomado todas as iniciativas para que a gente ande com Ele. E o convite nessa manhã é: vamos andar com Ele mais intimamente, conhecendo a sua voz, conhecendo o seu coração, desfrutando do seu amor, desfrutando da sua intimidade. Eu não quero fazer uma oração no seu lugar, porque Cristo te deu acesso, meu irmão. Você tem acesso. A sala do trono está aberta. A porta foi escancarada para quem quiser entrar e ter uma audiência com o ancião de dias, aquele que tem toda sabedoria, todo o amor. Ele quer te ouvir. Ele ama a tua voz. Sabe o que a palavra diz? Nós desejamos as recompensas, nós queremos a herança, porque nós somos filhos. Mas a palavra diz uma coisa tão louca que eu não consigo entender.
que nós somos a herança do Pai. Que herança, gente! Nós somos a sua herança, o seu tesouro pessoal. Vamos encerrar esse culto ofertando a Ele todo o nosso amor. Amém? Deus os abençoe. Nós temos 1 minuto ainda, amados. Nós temos um tempo, uns 10 minutos. Vou te convidar a se derramar em adoração. Esquece quem está do teu lado. Olha quem está na tua frente. O Senhor está aqui. O Senhor está neste lugar. Contemple, conheça o coração dele. Aproveite esse tempo de intimidade com o teu Pai. Obrigada, Senhor, por tamanho amor. Obrigada, Senhor, por nos buscar quando nós não estávamos te buscando. O Senhor nos buscou quando nós nem sabíamos que estávamos perdidos. O Senhor nos buscou. O Senhor tomou a iniciativa de nos resgatar. Nós nem sabíamos que estávamos perdidos, Senhor, mas o Senhor nos resgatou. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor fiel. Obrigada. Amados, eu não quero terminar esse culto hoje sem dar a oportunidade para aqueles que ainda não caminham com o Senhor, de começar a caminhar. Se há alguém aqui hoje que pensa, eu não sabia que Jesus tinha aberto esse acesso a Deus, e que por causa da morte dele, os meus pecados são perdoados, e que por ele, que era santo, ter oferecido o seu corpo naquele madeiro, eu agora posso me achegar a Deus com confiança. Eu não sabia. A palavra diz que aqueles que creem no Senhor e confessam com a sua boca, recebem o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque nem todos são filhos, somos todos criaturas de Deus. Mas aqueles que creem no sacrifício de Cristo e confessam com a sua boca publicamente, Deus lhes dá o direito, o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Se há alguém aqui nessa manhã que nunca fez uma oração dizendo, confessando os seus pecados, confessando publicamente que crê no sacrifício de Jesus na cruz e que quer convidar o Espírito Santo para habitar dentro de você, para que aquele milagre de Jeremias seja realizado no teu coração, para que Deus crave a palavra dele no teu coração, para que ele imprima o Espírito dele no teu coração, para que você possa agora andar nos caminhos do Senhor. Se há alguém aqui que nunca fez isso e você deseja fazer isso nessa manhã, me faz um sinal com a sua mão, por gentileza. Eu não consigo enxergar muito por causa das luzes, mas se há alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, faça um sinal com a sua mão. É a oração mais importante que você fará na sua vida, se você ainda não fez. Amém? Você que levantou a sua mão, eu quero te convidar a vir à frente, porque eu quero orar com você. Você que fez um sinalzinho com a mão dizendo, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Vem à frente, amado. Vem à frente que eu quero orar contigo.
É um privilégio e uma honra poder fazer essa oração com você. Amém. Pode vir. Pode vir. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém que diz: eu quero que o Senhor Ele realize esse milagre no meu coração. Eu quero, a partir de agora, nunca mais pecar em paz. Eu quero Teu Espírito me mostrando o caminho. Eu quero ter uma voz atrás de mim dizendo: é por aqui, filho, é por aqui que nós vamos caminhar. Eu quero andar contigo. Há mais alguém? Pode vir. Amém. Pode se chegar mais pertinho aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui? O Senhor te ama. O Senhor quer andar contigo. O Senhor nunca mais quer largar da sua mão. Ele é... Ai, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amados, deixa eu descer. Igreja, eu sei que vocês estão felizes comigo, porque novos irmãos estão se unindo à família, amém? Então, esteja em espírito de adoração, louvor aí, estenda suas mãos para esses amados aqui na frente. Vamos orar juntos por eles. Essa obra é um milagre. É por isso que Cristo morreu. É por isso que Ele padeceu. Você lembra do dia que o Senhor te chamou? Foi o dia mais importante da nossa vida. Hoje é o dia deles. Hoje é o dia deles. Eu vou pedir para vocês repetirem uma oração comigo, tá? Digam assim: Senhor Jesus, obrigada por me atrair nesta manhã. Perdoa os meus pecados, todos eles. Me ajuda a partir de agora a viver uma vida que te agrade. Envia o teu Espírito para morar dentro de mim. Faz uma cirurgia no meu coração, para que a partir de hoje eu seja capaz de andar nos teus caminhos. Senhor, me ajuda nos momentos difíceis, nos momentos em que eu tenho fraqueza. Seja a minha força, me sustenta para que eu ande de uma forma que eu honre o teu sacrifício na cruz, que eu honre o teu nome, e que a minha vida seja um testemunho do que o Senhor pode fazer num coração que se rende a Ti. Obrigada pela salvação, pela vida eterna, pelo perdão dos meus pecados. Me ajuda a andar em santidade, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, levante as suas mãos aí, mais um pouquinho. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor. Agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Agradecemos pela tua obra na cruz, Senhor. Nos leva em segurança para casa. Atrai o nosso coração a ti, Senhor. Atrai, Senhor, que possamos caminhar contigo hoje, no decorrer dessa semana, desse mês, desse ano, daqui até a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana na presença de Jesus.